Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. A árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versos 1 e 2 diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. O desenvolvimento da tecnologia tem alcançado muitas descobertas e conquistas, graças à permissão de Deus. O mundo nunca teve tanto conhecimento. Mesmo assim, tem uma coisa que a modernidade não conseguiu fabricar: uma fórmula para a eternidade. O aumento do conhecimento do certo e do errado não tem produzido vida, como Jesus profetizou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos, conforme Mateus 24:12. Gênesis 3:22 diz: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. A Bíblia narra que Adão e Eva pecaram por comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus os expulsou do jardim do Éden para impedir que comessem também o fruto da árvore da vida. O que eram estas árvores? Imagino que eram árvores mesmo, criadas por Deus, que separou uma como opção pela morte e outra como opção pela vida. A diferença entre elas seria o fato de obedecer ou desobedecer. O homem poderia comer de todas as árvores, até o fruto da árvore da vida. Só não poderia comer aquela que Deus disse ser do conhecimento do bem e do mal, mas que produziria a morte. Ao comer desta, o homem optou pela morte e desprezou a vida. Para cobrir a nudez do homem e da mulher, Deus fez o primeiro sacrifício de um cordeiro, e com a pele fez as primeiras vestimentas. Isto significa que seu pecado foi coberto. O que aconteceria se comessem desta árvore? Teriam a vida eterna. E como se tornaram pecadores, ficaram suscetíveis à morte e conhecedores do bem e do mal, conforme Gênesis 3:22. Então a humanidade seria eternamente pecadora e o mal não teria fim. Por isso Deus colocou 3 obstáculos para ninguém alcançar a árvore da vida. Estes obstáculos são os querubins, a espada flamejante e o caminho desconhecido por todos. Mas seria possível atravessar esses 3 obstáculos e alcançar a vida eterna? Como alcançar a vida eterna? Vamos descobrir como alcançar a vida eterna, baseado alegoricamente nesses 3 obstáculos para alcançar a árvore da vida. Primeiramente, o querubim, que representa a presença de Deus. Salmos 99:1 diz: Reina o Senhor, trema os povos. O primeiro obstáculo para chegar à árvore da vida é passar pelos querubins.
Os querubins são anjos de Deus descritos com mais detalhes em Ezequiel. Estes anjos sempre estão ligados à adoração e à presença de Deus, representados nos Santos dos Santos e na Arca da Aliança, conforme Êxodo 25, 18 a 22. A promessa do Senhor no Salmo 34, 7 afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. No mundo de hoje tem faltado o temor de Deus. As pessoas falam e fazem o que querem, até mesmo com respeito a Deus. Que se dirá do próximo a quem Jesus mandou amar? Os querubins foram colocados para guardar a árvore da vida e também a arca da aliança. Isso significa que para passar pelos querubins é preciso temor a Deus, ou seja, temer a Deus e adorar ao Senhor. O que é temer a Deus? É ter medo? Temer a Deus é o princípio da sabedoria, é respeitar a tudo o que Deus ordena, é ter medo no sentido de não querer errar e nem pecar. Temer a Deus é fugir do mal. Se desejamos alcançar a vida eterna, é preciso temer a Deus. Busque a presença do Senhor e receba a vida eterna. O segundo obstáculo era a espada flamejante, denominada a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O segundo obstáculo para chegar à árvore da vida é passar por uma espada flamejante que se move. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e que essa espada é a espada do Espírito. Apocalipse descreve 4 vezes Jesus como uma espada que saía da boca. A Bíblia afirma sobre o conhecimento da verdade: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Portanto, é preciso passar pela palavra de Deus para ser liberto de todo mal e alcançar a vida eterna. Deixe sua vida ser limpa pela espada da palavra de Deus e receberás a vida eterna. O terceiro obstáculo, o caminho. Jesus é o caminho. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém sabe qual caminho é esse que leva à árvore da vida. Por isso, descobrir esse caminho se tornou um obstáculo para comer desse fruto da eternidade. Contudo, Jesus deixou bem claro que Ele é o único caminho e não existe outro, nenhuma outra religião. Simplesmente Ele é o caminho para a vida eterna. Você quer receber a vida eterna? Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A promessa do Senhor para nós é que receberemos a vida eterna e quando chegarmos aos céus, comeremos da árvore da vida, que por milhares de anos foi guardada para que somente aqueles que vencerem estes obstáculos possam alcançá-la. Deus preservou esta árvore para desfrutarmos dela e de seus 12 frutos na cidade celestial, conforme Apocalipse 22:2. Por isso, lá não haverá doença, nem tristeza, e viveremos eternamente. Tenha certeza que se você obedecer esses 3 obstáculos, temor a Deus, temor à palavra e conhecer a Jesus, você receberá a vida eterna em Cristo. A melhor música, toda hora, todo dia.
sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, vamos ficar em pé? Aleluia. Luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, oh Jesus, Santo dos Santos. Oh, Ele é árvore, um rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Oh, Jesus, pão da vida, pão da vida. Jesus, oh Jesus, luz do mundo. Oh, Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Aleluia. Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus aqui conosco para nos curar.